sua Bíblia Sagrada, que você tenha amado, como o apóstolo Paulo diz, o meu Evangelho. Isaías capítulo 8, quero que você vá lá comigo. Hoje nós estamos na penúltima quarta-feira, né? Vamos ter quarta-feira que vem e a outra, né? A outra que é a penúltima. Para que iniciemos a campanha de 2014, que são os 7 primeiros dias do ano. E a campanha deste ano são as 7 bênçãos de Deus para a igreja, para você. Isaías capítulo 8, versículo de número 12. Vamos ver o 11. Isaías 8, 11, orientação do Senhor para Isaías, diz assim: porque assim o Senhor me disse com mão forte e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. E não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. E seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Santificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus. Podemos assentar. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensina os discípulos a orar, e que em uma das partes da oração os discípulos deviam dizer: todo aquele que ora deve buscar a santificação do nome do Senhor na vida dele. Quando Moisés, naquele ímpeto de bater na rocha e não falar com a rocha, o Senhor Deus disse a ele: você, Moisés, não me santificou diante da congregação, por isso você não vai entrar na terra prometida. Nós poderíamos aqui falar muito sobre santificar a Deus, santificar o nome dele. Mas eu quero falar só rapidamente sobre a questão da necessidade que nós temos de santificar o nome do Senhor, de manifestar a santidade do Senhor em nossas ações, naquilo que falamos, naquilo que pensamos, em nosso comportamento. Deus diz a Isaías: Isaías, você não tema o que este povo teme. O povo temia os inimigos, o povo temia o paganismo, o povo temia. Por quê? Porque no versículo 13 ele explica: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja dele o vosso temor. Você consegue entender hoje o porquê a igreja em geral tem temido o inimigo, temido a adversidade, temido o perecer? No final dessa mensagem você vai poder entender o porquê o ser humano tem sido tão escravizado, com tanto medo, com tanto temor do mal. Porque quanto menos se teme a Deus, mais se teme o mal. Quanto menos se teme a Deus, menos se santifica o nome do Senhor. E mais se alimenta o medo, e mais se alimenta as condições satânicas sobre a situação. Ele diz assim: seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. Se existe alguém, e esse alguém existe, que o cristão deve temer, deve balançar as pernas, deve tremer o joelho, deve ficar assombrado, este alguém se chama Deus. Esse alguém não é Satanás, esse alguém não é o diabo, esse alguém não é um ser humano, não é o teu patrão, não é uma pessoa que você julga superior a você, não é uma pessoa que você tem medo dela, tem pavor daquilo que ela pode fazer com você. Existe uma pessoa, e dessa pessoa deve ser todo o seu temor, porque nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai se ele não tiver dentro do contexto de Deus. Nada acontece com você. Todo fio de cabelo da sua cabeça está contado. Então, existe alguém que reivindica o seu temor. Existe alguém que reivindica o seu assombro, que muitas vezes tem ido parar
nas circunstâncias, nos inimigos, naquilo que Satanás pode fazer, e com isso você deixa de santificar a Deus. Por quê? Porque quando um cristão teme o mal, ele está tirando a sua credibilidade de Deus e colocando a sua credibilidade no mal. Ele acredita muito mais no poder do mal e acredita bem menos e cada vez menos no poder de Deus. Você entende? Qual é o prejuízo que você tem quando você deixa de temer a Deus? Qual é o tamanho do teu temor por Deus? Meça o teu temor pelo inimigo e pelas circunstâncias, vê o que sobra. Quem teme o inimigo e teme as circunstâncias, teme muito pouco a Deus. Eu quero que você vá comigo para entender isso um pouco melhor. Deuteronômio. Vá lá comigo. Capítulo 20, Guerra Santa. Quando Deus está numa milícia da sua vida, quem dita as regras é Ele. Quando você está numa batalha e você mesmo dita as regras, essa guerra não é santa. Ou seja, o que é uma guerra santa? É uma guerra que é de Deus. É uma guerra que Deus é o regente dela, é o general dela, é o combatente dela. Então todas as guerras que você vai ter no ano de 2014, todas as batalhas que você terá em 2014, é necessário que você garanta a Deus como regente, como líder, como general. Que Ele dite as regras. Que Ele diga a hora que você avança, a hora que você para, a hora que você fala, a hora que você emudece e o que você faz, com o que, quando e como. A guerra santa é aquela da qual Deus assume um posicionamento na vida de seus filhos para fazer valer a promessa dele, a vontade dele e o querer dele. E tirar os filhos de Deus, o próprio Deus vem sobre a milícia para tirar os filhos dele de tal situação e colocá-los num posicionamento de exaltação. O próprio Deus entra em ação para agir a favor de seus filhos. Isso é uma guerra santa. E Deus começa a orientar o povo na questão das guerras. A guerra do povo de Deus nunca se baseou em vantagens. Nunca o povo de Deus foi melhor nos armamentos de guerra, na milícia. Em poucas situações Israel teve em ascensão em militares, a não ser na época de Salomão, de Davi e alguns outros. Sempre o povo de Deus esteve em desvantagem na questão de milícia. Por quê? Porque Deus queria que o povo entendesse que era Deus quem guerreava por eles. E que a vitória deles dependia de Deus e não do potencial de cada um deles. Por exemplo, o rei não podia acumular cavalos. Ele tinha que jarretar os cavalos. Cortar o nervo que servia para a guerra. E várias situações. Então, quando o povo se encontrava diante dos inimigos, era óbvio que os inimigos tinham mais poder de fogo, mais poder na guerra. Só que o poder de Israel era espiritual e não humano, assim como o poder da igreja. O seu poder tem que ser espiritual e não humano. Se você confiar em poder humano, psicológico ou emocional, sua guerra não é santa, é humana, então se vira. É assim que funciona. Quando você confia em suas vantagens, em sua força, em sua habilidade, em seu dinheiro, em sua inteligência, em seu posicionamento, e você sai para a guerra, então se vira. Mas quando você entra numa batalha e entra numa guerra, confiando em Deus, dependendo de Deus, em desvantagem, consciente dessa desvantagem,
Mas também consciente que você não é uma pessoa comum, que você é um ser humano, mas você também é um ser espiritual. Você não é uma pessoa comum e natural. Deus te fez diferente. Deus fez com que o filho dele viesse reinar e governar em você. Deus fez com que o Espírito dele habitasse em você e dirigisse sua vida. Então você é um ser espiritual. E não adianta você ficar procurando recursos ou meios, sejam eles celestiais ou humanos, que te garantem ou te garantam na guerra. Não. As suas batalhas e as suas guerras não é contra a carne nem contra o sangue. A guerra de Israel era contra os filisteus, mas o que dava a Israel a vitória não era o poder, não era a força, era eles estarem bem com Deus. Se eles estivessem bem com Deus, Deus vinha e destruía jebuseus, os cananeus, sejam quem for. Se eles estivessem mal com Deus, eles poderiam estar na maior ascensão de milícia, eles perdiam a guerra. Assim é comigo e com você. Se você estiver bem com Deus, não há inimigo que fique de pé diante de você. Não há. O que garante as suas vitórias não é o seu poder de milícia, é o seu poder espiritual. É o quanto você tem comunhão com Ele, é o quanto você o ama, é o quanto você crê nele, é o quanto você depende dele. Isso é quem faz a diferença na situação da milícia. Não são as suas vantagens que te trouxe até aqui. Não foi a sua inteligência, nem a sua habilidade, nem os seus recursos humanos. Foram apenas demais coisas. Isso foi só demais coisas. Porque quem te trouxe até aqui é o Senhor Jeová, Sidekenu, Mekadeshkim, o Deus que santifica, o Senhor dos exércitos. Foi Ele quem te trouxe até aqui. E era isso que Deus queria que Israel entendesse. E Deus estava entregando aquela terra na mão de Israel, porque os cananeus haviam esgotado. Então Deus deu aos seus a promessa, a bênção, uma terra, porque Deus resolveu tirar dos cananeus. Bom, vamos começar em Deuteronômio capítulo 20, versículo de número 1. Regra geral. Essa regra é para todos. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Sabe, meu irmão, muitos têm ficado nessa primeira regra geral. Temor do amanhã, temor do que vai ser. Ontem nós falamos sobre fermento. E Satanás fica fermentando a tua cabeça, fermentando o seu coração. Fica jogando com a sua mente. Fica colocando coisas, criando coisas na sua mente. E você vai acreditando. Quando você vê, você está caminhando contra o propósito de Deus, contra a vontade de Deus, achando que você está a favor a tudo aquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque você quer se proteger. Porque você quer se guardar de um mal, de uma ameaça visível ou invisível. É aquilo que Jesus diz: quem quiser, quem odiar a vida, achá-la-á. Você teme porque você quer se proteger, mas você esquece que a sua vida já está nas mãos de quem pode proteger. Sabe de onde é que vem o temor? O temor vem da avareza e dos apegos. Toda vez que você teme algo, você começa a puxar o fio da meada. E você vai dar. A hora que você dá, que você chegar ao final, você vai perceber que era um apego. E aí você tinha avareza, necessidade, dependência. Por isso que você temia. E aí você reconhece que o temor era só uma manifestação de um apego desordenado, de um amor desordenado, de uma cobiça desordenada.
E aí você consegue entender. Por que você não pode temer o mal? Por que você não pode ter o temor como algo comum, como nós temos tido? Nós olhamos para dentro de nós, presenciamos diariamente o temor pelo dia de amanhã, pelas ameaças, pelas circunstâncias, e nós abraçamos o temor com todas as forças, como se ele fosse o nosso salva-vidas. E nós nos esquecemos que quando nós sucumbimos ao temor, nós deixamos de temer a Deus. Quando sucumbimos ao temor e às ameaças da vida, nós abandonamos e viramos as costas para Deus. Você não tem motivo para temer. É só você dar uma olhada para trás. Quantos perigos de morte, quantos perigos de apostasia, quantos perigos você passou, e em todos eles Ele te livrou. Quantas situações e circunstâncias que você estava totalmente em desvantagem, achando que era o fim da sua vida, e Ele ali manifestou e te deu um novo começo, uma nova estrutura, uma nova vida, e Ele se fez presente. Então a questão, quando nós tememos, primeiro somos injustos, depois somos ingratos, depois somos idólatras, porque somos apegados às circunstâncias e nos esquecemos do Deus que tudo pode. O Senhor diz assim: quando vocês estiverem na guerra e vocês estiverem em desvantagem, não temam. Seja Deus o teu temor, seja Ele o teu assombro. Tenha medo de feri-lo, de magoá-lo, de decepcioná-lo, de machucá-lo. Diga a Ele: Senhor, em Isaías 53 a tua palavra diz que o Senhor viria o fruto do teu trabalho e se alegraria. Eu quero te dar alegrias. Eu quero ser um sorriso em teus lábios. Tema feri-lo, tema machucá-lo. Tenha temor de decepcioná-lo, de abandoná-lo, de vituperá-lo. Esse temor é que deve estar em evidência na sua vida. Quando você for abrir os lábios, diga: Deus, eu não quero dizer nada que venha ferir os seus ouvidos. Quando você for sentir alguma coisa, Deus, eu não quero que a tua habitação, que é o meu coração, esteja em desordem ou de alguma maneira desabonada para a tua presença. Tenha temor, esse tipo de temor que deve existir, que deve ser a essência da sua vida. E aí quando você olhar para as circunstâncias, para os problemas, eles serão tão diminutos, tão ínfimos, que não vai te causar nenhuma comoção, nenhuma emoção, porque a quem você teme é o Deus que tudo pode. Você já ministrou para a sua alma, você já se conscientizou que Deus é o dono do teu coração, é o teu tesouro, é o Senhor da tua vida. Quando você tem medo e temor de coisas, pessoas ou circunstâncias, você chega a uma dura conclusão: que Deus já não é Deus na sua vida. E você precisa sair correndo atrás do prejuízo, clamando e pedindo a Ele misericórdia, dizendo: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero ser incrédulo. Deus, eu preciso entender que as minhas batalhas e guerras são espirituais, e eu não as venço na terra, agindo como um tolo, como um débil. Eu as venço nas regiões celestiais, agindo como o Senhor quer que eu haja. Eu quero vencer guerras, Deus, e eu sei que eu só posso vencer guerras santas, as quais o Senhor pode governá-las. Versículo 2: e será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo? Não há ovelha vitoriosa sem um pastor. Não há. A palavra do Senhor nos ensina: assim como é o pastor, assim são as ovelhas. Não há ovelha vitoriosa sem a comunhão com o seu pastor.
sem o seu pastor tirá-las para fora e trazê-las de volta ao aprisco. Sem a orientação necessária, sem a comunhão necessária, sem o amor necessário, sem a direção necessária. Você não terá vitórias se não tiver comunhão conosco. A presença do pastor, aqui no caso o sacerdote, que garantia a presença de Deus na milícia. Qual é a importância de um pastor na vida de uma ovelha? Qual é a importância de um pastor na vida de um crente? Infelizmente as pessoas hoje têm banalizado esse ofício. Tanto os quanto os que. Só que sempre foi, sempre será e sempre continuará sendo. Porque foi Deus que elegeu, foi Deus quem colocou e é Deus quem sustenta. Quem sai à frente da peleja com a palavra que traz a vitória não é você, somos nós. A primeira vitória que você tem, que você tem na sua guerra sai daqui de cima. Esse é o primeiro lockout que você vence. Se você não receber a palavra que sai daqui de cima, não tem como você vencer lá fora. Primeira vitória que você tem sai daqui de cima. E o sacerdote se adiantará e falará ao povo. A vitória começa quando você ouve a palavra, abre o coração para ela e deixa ela ganhar estrutura na sua vida. Aqui começa a vitória. Por isso que a relação do pastoreio com as ovelhas deve ser uma relação abençoada. Uma relação de amor, de misericórdia. Uma relação de pureza, tanto de mim para com você, tanto de você para comigo, porque a palavra que sai da minha boca, que vem da parte de Deus, passa pelo meu coração e entra no seu para iniciar o projeto da sua vitória. A importância do seu amor por mim e do meu amor por você. A importância de não existir nada entre eu e você, nada entre você e eu, nada que seja desabonado, nada que seja de amargura, nada que seja de ressentimento. Uma das coisas muito importantes, uma vez eu disse a uma ovelha, eu disse assim a ela: existem duas situações que você tem que deixar uma igreja. Primeiro, quando você não é alimentada. Quando você não tem alimento, escapa-te por tua vida. Segundo, quando você não estima mais o seu pastor, quando você não o tem mais em admiração, quando você não mais confia a sua alma a ele. Então você deve sair dessa igreja. Porque senão você vai ser um espinho na vida desse pastor. E Pedro e Hebreus e a palavra do Senhor nos ensina que eu não preciso apacentar gemendo, eu tenho que apacentar com alegria. Essas são as duas situações que uma ovelha tem que deixar o rebanho. Falta de alimento e quando ela não mais confia a sua alma a seu pastor. Quando você vai fazer uma cirurgia ou qualquer intervenção cirúrgica, você tem que confiar no médico. Você está confiando o seu corpo, que é perecível, que dirá a sua alma. Se você não confiar em mim, você está no aprisco errado. Sou eu quem trago, quem sou direcionada, quem dou a direção. Se você não confiar em mim, você precisa ir buscar um pastor que você venha confiar a ele a sua alma. Por quê? Porque senão você vai estar sem cobertura. O que é a cobertura? A cobertura é essa relação de confiabilidade da ovelha com o pastor.
Isso é a cobertura. Cobertura não é esse telhado aqui de PVC, não. A cobertura é essa confiabilidade. Deus abençoa o meu pastor, abre a porta da palavra para ele. Deus abençoa a minha pastora, ajude-a, fortaleça. Eu os amo. É isso. Então, onde é que começa a nascer a sua vitória? Aqui no púlpito. E aqui do púlpito. E se você não me amar, você não pode ficar aqui. E se eu não te amar, eu não vou poder te ajudar. Porque a relação do pastor para a ovelha tem que ter amor. Tem que existir intimidade, tem que existir amor, tem que existir a receptividade. Quando é pregada a palavra, ela deve ser recebida no seu coração. Ali inicia-se o processo da vitória, da guerra santa. Diga amém. A palavra do Senhor diz assim em Deuteronômio capítulo 20, versículo 2, quero repetir. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Amém? E dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. O propósito da vida do pastor nas ovelhas é fortalecer o coração destas para a guerra e para a milícia lá fora. Trazendo limpeza, trazendo pureza, trazendo a palavra que edifica, fortalecendo a alma, dando robustez para a alma, para que essa ovelha não seja presa fácil para o lobo. Porque o verdadeiro pastor, quando vê vir o lobo, sai na frente e milita contra toda a adversidade e todo o perigo dessa ovelha, para que essa ovelha seja protegida. Aí ele continua dizendo, pois o vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. O pastor tem a função de garantir a presença de Deus na vida da ovelha. Por isso que ele tem que pregar contra o pecado. Só a santidade garante a presença de Deus. O pastor precisa combater o pecado, porque o pecado é a primeira derrota do cristão. Então o pastor tem que pregar contra o pecado. Ele fortalece o crente, ele robustece o crente para que não haja medo, para que haja fé, para que haja confiança. E em seguida ele tem que trabalhar contra o pecado, para que a presença de Deus não só seja invicta, mas sentida, mais temida. Então ele precisa pregar contra o pecado. Diga amém. Às vezes a mensagem contra o pecado ela não é confortante. Às vezes quando Deus expõe a sua vida, falando do seu pecado, seja ele de maledicência, de rebelião, de orgulho, de soberba, de murmuração, de cobiça, de inveja, não é confortante isso, mas é necessário. Porque é aqui que Satanás é vencido. O salmista dizendo na congregação que me achei em todos os meus males. É aqui que Deus fala com você, é aquilo que Deus exorta, é aquilo que Deus vem transformar a sua vida, desnudando a sua alma, te expondo a uma lavagem da palavra. Ou você aceita ou se ressente. Se você se ressente, você fica para trás, como os fracos, como os débeis, na caminhada e na jornada do deserto. Os fracos ficavam para trás, e é onde o inimigo atacava. Mas não vamos falar sobre isso. Primeira regra. Versículo 5. Agora sim a primeira regra particular. Então os oficiais falarão ao povo dizendo, qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vai e torne-se a sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. A construção de uma casa era um tanto complexa, porque uma casa não era um lugar para amontoar gente. Não. Hoje em dia as pessoas se amontoam dentro de uma casa e às vezes nem é família. Nem é família. Um briga com o outro, um tem divergência com o outro. A casa, para o povo de Deus, tem um contexto diferente. Por exemplo, ela era construída e nos umbrais dela era escrito a palavra de Deus, havia nas portas o mezuzá.
E a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 11:20, que enquanto uma casa não tivesse o mês usar, ela não estaria pronta para ser usada. Então, a casa, para Deus e para os filhos de Deus, não é um lugar de tijolos onde se ostenta coisas bonitas, mas é uma habitação da presença e do anjo de Deus. É um lugar onde Deus habita, é um lugar onde Deus está com os seus. Isso é uma casa, isso é um lar. Hoje em dia a casa tem todo o contexto, menos esse. E para nós cristãos, a nossa casa deve ter esse contexto bíblico. Um lugar onde Deus habita, um lugar onde Deus é convidado, onde os princípios bíblicos são vividos. Um lugar onde se haja respeito, onde se haja diálogo. Um lugar onde as pessoas se amam, se respeitem. Isso é chamado um lar cristão. Então o Senhor diz assim, olha, quem edificou casa nova e ainda não terminou, ou não desfrutou dessa casa, não pode ir para a peleja. Porque vai que ele morre lá e depois algum outro consagre. Eu quero falar sobre as pessoas inaptas para a guerra, casa nova. Você se lembra quando você morou, não sei se você já morou na sua primeira, na sua segunda, na sua terceira casa. Você se lembra o sonho da casa própria? Quem se lembra do primeiro sonho da casa própria? Ou se você ainda está nesse sonho da casa própria? Quando você está programando essa casa, é impossível você não se envolver de alguma maneira e você não se ater aos detalhes, aos cuidados e tudo aquilo, tanto quanto o homem quanto a mulher. É verdade ou não é? E quando você está para morar nessa casa nova, você não fica um pouco assim eufórico? Quem é que não vê a hora, né? De tirar aquele pedreiro de dentro, falar, sai daqui, eu não quero vocês nunca mais na frente. É ou não é? De tirar os pedreiros de dentro, de fazer aquela... Quem é que não quer morar na casa nova que edificou? Quem que não quer? Então, se essa pessoa fosse para a guerra, com esse coração firmado na casa nova, essa pessoa ia para a guerra, mas ia deixar algumas coisas para trás. Ela ia ansiosa, ela ia dividida. Todo o texto fala de pessoas divididas. Todo o texto. Aqui fala da casa nova. Se a pessoa não consagrou, não desfrutou, ela não podia ir, porque ela era inapta, porque ela tinha deixado uma coisa para trás. Porque ela não tinha desfrutado, não tinha terminado o seu trabalho. Então ela não podia ir para a guerra. Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Os que não conseguem fazer guerra, não conseguem ter vitórias, porque tem a sensação de que nunca terminou nada na vida. Não consegue terminar as coisas na vida. Começa uma coisa, não termina. Começa outra coisa, não termina. Faz projeto para 2012, não aconteceu. Faz projeto para 2013, não aconteceu. Faz projeto para 2014, não aconteceu. Elas não conseguem passar pelo meio. Elas começam, mas não conseguem terminar. Por quê? Porque o meio é difícil. O meio não é para qualquer um. O começo é euforia. Você tem todos os recursos e você inicia naquele projeto com todo o seu ânimo. O final, é glamuroso, é glorioso, mas o meio é onde você é provado, testado, admoestado, repreendido e exortado. Existem pessoas que não conseguem fazer milícia, não conseguem guerrear nada em suas vidas. Por quê? Porque elas têm algo no passado que não está inteiro. E elas não percebem que o que não está inteiro nelas é o próprio coração. Elas ficam ainda com pesar. Elas se embaraçam em cordas humanas, em situações humanas. Parece que nunca conseguem. Quando elas estão prontas, almejando algo, parece que perde o interesse. Elas valorizam coisas e não pessoas. Elas deixam de amar porque são contrariadas. Elas deixam de ajudar porque não foram ajudadas. São pessoas que não têm uma determinação própria.
não têm uma avidez volitiva, elas não conseguem dar continuidade, por isso elas não conseguem ir para a guerra, porque elas ainda não desfrutaram daquilo que Deus deu. Elas não conseguem terminar nunca o que começa, sempre estão oscilando. Cada época de uma maneira. Às vezes algo na vida dela dura mais, outra coisa dura menos. Elas não conseguem passar pelo vale, pelo momento difícil. O relacionamento ficou ruim, elas abandonam. Aquela pessoa disse não, elas abandonam. Aquela situação ficou difícil, elas abandonam. Por quê? Porque elas não conseguem enxergar o caos. Mas a palavra diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que diz lá? E a terra era... E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No meio daquele caos, o Espírito Santo ali estava. Então o Senhor diz: aquele que edificou casa nova e não a consagrou, não vá para a guerra. Se você é uma pessoa que começa uma coisa e não termina, você nunca vai conseguir enfrentar uma milícia. Você precisa começar algo. Eu sei que vai perder o brilho, vai perder a euforia, vai perder os ensejos, isso aí tudo acontece. Mas por Deus, por você e Deus, comece uma coisa e termine. Comece por teu bem, comece uma coisa e termina. Mesmo que for só para você olhar e dizer assim: oh, que bonito. Mesmo que todos os seus espectadores já foram embora, mesmo que for apenas como uma satisfação, passe pelo vale, passe pelos ardis, passe pelas circunstâncias adversas, mas termine o que você começa. Versículo 6, segunda regra. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra a peleja e algum outro a desfrute. Você sabe que 3 anos o fruto da vinha era incircunciso. Ninguém podia tocar, podia ser as uvas mais lindas e apetitosas que houvesse. 3 anos não podia. No 4º ano tinha que deixar todas elas apodrecer e consagradas ao Senhor. Só no 5º que ele podia comer. Então tá, ele plantou uma vinha, esperou 1 ano, esperou 2 anos, esperou 3 anos, esperou 4 anos. No 5º ano ele ia fazer aquela festa da colheita dele. Aí ele é chamado para a guerra. No mínimo o que ele ia ficar? Nervoso, irritado, amargurado. No mínimo. Você sabe o significado da vinha para o judeu. Os amargurados não fazem guerra, a não ser guerra ilegal e humana entre si, entre eles. Diga comigo: os amargurados não vão para a guerra. A guerra de Deus e a guerra santa, Deus não alista. Não vem no alistamento de Deus. Nem quem começa coisas e não termina, e nem quem é amargurado. Deus não alista ele. Gente amargurada, gente ressentida, gente de coração pecaminoso, gente que tudo que é ruim pega, as coisas boas não ficam, as coisas boas, não é interessante isso? Uma vez eu chorei muito porque eu perdi a amizade de uma pessoa, muito. Aí alguém chegou para mim e disse assim: pastora, espera aí um pouquinho. A senhora está desse jeito, mas a senhora lembra quantas coisas boas a senhora fez para essa pessoa? Lembro. Ele disse assim: mas se essa pessoa não teve reconhecimento para enxergar isso, a senhora está chorando por alguém que não existe. Existem pessoas que você cria na cabeça, mas elas não existem. Você acha que elas existem porque você acha que ela é daquele jeito, mas ela não existe. Você já viu gente que você faz 10 coisas boas, você fez uma, sei lá, não foi nem ruim, mas que não deu certo, para essa pessoa você não presta mais? Eu vou dizer uma coisa para você: essa pessoa é uma pessoa que provou que não é importante para você.
Que você pode viver sem ela e nem só pode, deve viver sem ela. Então a questão é, pessoas que ficam amarguradas, ressentidas, tem gente que vive o ano inteiro trocando figurinha. Ora a figurinha preta está na mão desse, amargura, ora está na mão do outro. Rasga essa figurinha e diz assim, adiós, muchacho. Não vale a pena você ficar contaminado com a amargura. Porque o que a Bíblia diz em Hebreus? Que a amargura, ela é uma enfermidade, ela contamina. E quando você der por conta, você vai estar tão azedo, que você vai ver demônio em todo mundo. Você vai ver o mal em todo mundo. Você não vai acreditar mais em nada, muito menos em Deus. A amargura, ela faz mal, principalmente por isso, porque você não consegue enxergar Deus, você não consegue ver a obra de Deus, você não consegue ver a mão de Deus. Então aquele que plantava uma vinha, que ficava esperando, o dia da colheita, aí chegava o dia da vindima, chamou para a guerra, não vai. Gente amargurada eu não quero no meu alistamento. Você quer fazer parte da guerra santa? É bom fazer parte da guerra santa. Quem faz parte da guerra santa só vence. Isso é bom ou não é? Então você tem que começar uma coisa e terminar. Segundo, você não pode ter amargura. Terceiro, versículo de número 7. Qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu noivo, prestes a casar? Vai e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. O noivo perto de se casar. Existem coisas na sua vida que exigem, num certo momento, tudo de você. Tá? Uma pessoa, quando ela está para se casar, ela não pensa em outra coisa. É igual uma mulher quando ela está grávida, ela não pensa em outra coisa. Ela olha para uma nuvem, ela visualiza um carrinho de bebê. Ela olha para outra nuvem e parece uma chupeta. Tudo o que vê é o casamento. Tudo, isso aí ficava bom. Você não está falando nem naquele assunto. Isso aí é bom, só fala nisso. O que é que Deus não queria? Deus não queria pessoas com determinações diferenciadas na guerra. Se fosse para a guerra, era para ser para a guerra, para ganhar a batalha. Não seria assim, minha noiva, meu casamento, o que será que está acontecendo? Deus não queria um noivo dividido na peleja. Deus não quer uma igreja dividida. Qual é a determinação da guerra santa? Não é carro novo, não é prosperidade, não é família restaurada. A única determinação válida na guerra santa é: o reino de Deus é vencedor. O Senhor é Senhor da guerra. É a determinação de Davi. Davi tinha interesses secundários? Tinha. O que vão dar para quem for e vencer? Vai ser genro do rei e livre do tributo. Isso é bom. Mas quando ele olhou para o gigante, ele disse assim: quem é você para se levantar contra o exército de Deus vivo? Você que é um filisteu incircunciso. A única determinação que é válida na guerra santa é: isso é o reino de Deus, a vontade de Deus. Eu não posso aceitar que o reino de Deus esteja nessa situação, esteja nessa condição. Tem gente que vai para a guerra santa: Deus, eu quero um carro novo, hein? O que vai sobrar aí para mim, né? Igual a Cã. O que eu vou levar? O que eu vou ganhar com isso? Na guerra santa você entra com uma determinação só: Deus, é para a tua glória, Deus, é pelo teu reino. Eu preciso vencer esse mal, eu preciso vencer esse inimigo, porque eu estou do lado certo, eu sirvo ao único Deus. Essa é a motivação correta, e essa é a única determinação que Deus reconhece. Por que alguns crentes não têm vencido peleja nenhuma? Porque não estão alistados na guerra santa de Deus. A guerra santa de Deus, é necessário que aquele que participe dela tenha algumas características e portador de algumas credenciais. Começar coisas e terminar. Fala para o teu irmão. Coração limpo de amargura. Não ser dividido, ter determinação e motivação correta. Qual é a sua motivação
para que você seja um vencedor, para que você mostre para o seu inimigo, aí ó, falou mal de mim, tá vendo aí ó, sou menina do olho de Deus. Essa é a sua motivação? Está errado, você não serve para o alistamento. Quem é que serve para o alistamento? Aquele que diz, Senhor, é para a tua glória o que for, Pai. Para a tua glória, é o teu reino, é o teu nome. Eu quero santificar o teu nome. Eu quero que o Senhor me posicione. Eu quero estar nessa milícia, nessa peleja, porque é a tua glória. Tu dissestes que nós, a igreja, seríamos a tua glória na terra, que nem as portas do inferno resistiriam ao poder que a tua igreja tem. Então, Senhor, eis-me aqui, me aliste nessa guerra santa, como um soldado, ó Deus, que não conhece desistência, que começa a coisa e termina, como um soldado de coração limpo, e um soldado de determinação e de motivação correta. Quarta e última orientação. Quem não podia ir na guerra? Gente medrosa. Você faz uma ideia se hoje existisse um alistamento para a igreja? Pensa a igreja no mundo inteiro. E aí levantasse o anjo do Senhor e dissesse assim: todos os crentes que começam coisa e não termina, sem determinação, que não vale, foge para trás, vai embora. Aí o anjo levantaria um outro edito: toda pessoa que fica tristinha, amarguradinha, ressentida, que segura a amargura no coração, de murmuração, vai embora para casa. Terceiro, toda pessoa na igreja que tem motivação errada, carro novo, restauração da família, que não vê o reino de Deus, a glória de Deus, vai embora para casa. Aí a hora que o anjo fosse falar o quarto, para quem que ele ia falar? Uma boa pergunta que você poderia responder, não é? Quarto quesito: não pode ser medroso, tem que ser corajoso. E coragem não é item espiritual, coragem é algo moral, de caráter. O corajoso é aquele que não tem medo de perder, porque ele não tem nada. Sabe de onde é que vem a coragem? Da ausência do apego. Toda pessoa apegada é medrosa. Toda pessoa apegada é medrosa. Toda pessoa desapegada é corajosa. Ela não tem o que perder, porque ela não tem nada. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele não tem nada, tudo é de Deus. A vida é de Deus, a família é de Deus. Ele não tem apego com nada. Ele tem coragem. Não, que corajoso. Por que ele é corajoso? Porque ele não é dono de nada. Agora, aquele que é dono, ele tem medo disso, medo daquilo. Ai, se tocar não posso, porque vai que eu vou perder. Vai perder o quê se ele não tem nada? Porque na verdade ninguém tem nada mesmo, mas tem gente que acha que tem. Versículo 8: continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso de coração tímido? A questão da timidez é um problema, né? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque os tímidos não confessam, os tímidos não enfrentam, os tímidos não dão a cara a tapa, os tímidos não ousam, os tímidos ficam amedrontados, acovardados, em situações medíocres, e diz assim: tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Todo medroso de coração tímido não podia ir à guerra, porque eles sofriam de uma enfermidade espiritual. O medo é uma enfermidade espiritual. A timidez é uma enfermidade espiritual. E se eles fossem, essa enfermidade é contagiosa e ia contagiar os outros. O medo é contagioso, a timidez é contagiosa, a amargura é contagiosa. São doenças emocionais. O medo é uma doença espiritual. A Bíblia diz assim: vai, torne a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Diga comigo: medo é uma enfermidade espiritual e contagiosa. Então eles não podiam ir para a guerra, porque senão eles iam contaminar as outras hostes da milícia. Então não podia ir, não podiam ir. Então esse
essas 4 características, pessoas são desistentes, começam e não terminam, pessoas amarguradas, pessoas com motivações erradas e pessoas medrosas e tímidas, não pode participar da guerra santa. E a guerra santa é a guerra que Deus faz na terra, que faz com que os seus filhos sejam exaltados e vitoriosos. Esse ano aí teve muita guerra santa para você, e aí? Você participou dela sem saber? Teve muita guerra santa para você. Quantas vezes nós somos desqualificados da guerra santa? Porque não temos os atributos que Deus procura em nós. Esse ano de 2014 vai começar e ele vai ser igual ou pior do que este ano. Se você não atentar para as leis do Senhor. Se você não mudar a sua vida, não é o número da folhinha que vai mudar você. O número muda e você continua o mesmo. A questão é, você tem que mudar. Você tem que adquirir princípios diferentes. Por exemplo, Deus está falando com você. Preste mais atenção na palavra que vem do púlpito. Venha mais ao culto. Absorva a palavra. Ame a palavra. Busque a palavra. O Senhor está falando, as guerras que você faz são santas. Se você trazê-las para a dispensação humana, você perde. Você é vencido. Lute-as na dispensação espiritual. As guerras que você tem são santas. E você precisa ter 4 características, 4 atributos. Você tem que ser cabal, começar uma coisa e terminar. Você tem que ter o coração limpo de janeiro a janeiro. Você não pode ter motivações errôneas. E você não pode ser medroso nem tímido. Você tem que ser corajoso. Amém? 2014 está esperando por um novo cristão. Um novo ser humano, uma nova visão, uma nova mente, um novo ano inicia. E a Bíblia diz que Deus renova a face da terra por causa dos seus filhos que aqui estão. Começará todo o processo, primavera, outono, verão, inverno. Deus renovará a face da terra por causa da igreja. Ainda há esperança para esta terra por conta da igreja, que é a luz deste mundo, que é o sal desta terra. Você é um soldado? Todos nós somos. Paulo diz que todos nós somos. A questão é se nós estamos no alistamento para 2014 ou não. Pastor, eu não estou, mas ainda dá tempo, porque o anjo ainda está fazendo o alistamento. Diga amém. Se você não está no alistamento, corra atrás. Busque as suas credenciais. Diga, Senhor, eu vou ser alguém que comece e termine. Não vou ser mais alguém ressentido e amargurado. Não vou ter motivações errôneas. E vou ser alguém corajoso. Vou entregar tudo na tua mão e vou ser corajoso.